Nesse vídeo, eu quero falar com vocês aqui um pouquinho sobre criação de conteúdo, mas principalmente como utilizar as redes sociais sem ficar escravos das redes sociais, meio que nessa ideia aqui. Eu nem, nesse vídeo aqui, para ser bem sincero para vocês, eu nem consegui montar um tema, porque me surgiu alguns tópicos aqui que eu queria falar com vocês, e aí eu vou desenvolvendo essa ideia ao longo do vídeo, que eu acho que vai ser bem importante, interessante, para vocês também terem como referência nessa questão de criação de conteúdo ou de consumo de conteúdo nas redes sociais. E claro, eu vou trazer aqui a minha vivência, né, e tentar trazer algo do que eu estou vivendo e como eu estou lidando com isso tudo. Na semana passada, hoje é segunda-feira, na semana passada, final da semana passada, assim, acabei ficando, vi que eu estava muito ansioso. Na quinta-feira, principalmente, assim, final do dia, cara, eu estava muito ansioso, querendo pegar o celular para ver se tinha notificação, queria olhar o YouTube para ver se alguém comentou alguma coisa. E isso, assim, eu não, é algo que eu não queria que acontecesse comigo. Já há algum tempo eu venho trabalhando nessa ideia de ficar cada vez menos dependente das redes sociais, assim, né? Porque tu perde muito tempo, né? Principalmente Instagram, né? Instagram a gente entra lá e é muito fácil perder 1, 2 horas vendo nada, assim, né? Vendo conteúdo zero, assim, né? E aí, eu vou fazer um vídeo pro pessoal para trocar uma ideia sobre isso e eu gostaria que nesse vídeo vocês comentassem aqui para eu entender o que vocês acham sobre isso, sobre essa questão de consumo de conteúdo nas redes sociais, se vocês se sentem ansiosos também com com esse, né, principalmente com o consumo do Instagram ali e tal. E até o YouTube, né? Porque se a gente não cuida, a gente fica aqui vendo um vídeo atrás do outro, a gente fica muito tempo, né? E claro, muitas vezes a gente está vendo um vídeo atrás do outro que são vídeos bons, mas muitas vezes não, a gente cai em uns vídeos que não tem nada a ver, né? E aí eu quero trazer um pouco da minha visão quanto a essa questão de consumo de conteúdo, quais são as minhas estratégias para não ficar tão dependente, né? E para não cair de novo nesse negócio, de ficar muito ansioso e ficar muito querendo ver toda hora ali o que está acontecendo com o vídeo, o que está acontecendo com algum conteúdo que eu criei, né? E é isso, vamos lá. Então, o primeiro tópico aqui que eu listei para a gente conversar é como eu vejo que a gente pode utilizar as redes sociais, porque não faz muito tempo que eu venho criando conteúdo, eu até me perdi as contas, mas deve fazer nem 6 meses, acho que 4, 5 meses, provavelmente, que eu venho criando conteúdo constantemente, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Até então, eu era só um consumidor dessas redes sociais, né? Então, a primeira virada de chave eu acho que é essa, de você passar, em vez de ser consumidor, passar a ser um criador de conteúdo. Essa é uma acho que é a primeira fase, vamos chamar assim, né? A primeira fase, você está ali, sei lá, você gasta, não sei quanto tempo você gasta nas redes sociais, mas digamos que você gasta 1, 2 horas por dia na rede social, comece a criar 1, 2 horas por dia de conteúdo. Um post no Instagram, um vídeo no YouTube, sei lá, né? Ou o LinkedIn também, né? É, comece a utilizar esse tempo para criar. Eu acho que essa já é uma virada que você, pelo menos, você vai já conseguir extrair algum benefício de estar nas redes sociais, né? E eu olho hoje, tanto o YouTube como o Instagram, ou o LinkedIn, ou o Substack, ou, enfim, qualquer rede social, muito mais como uma ferramenta de aquisição de clientes, é, não só clientes, né? Enfim, vamos chamar de clientes, né? Mas não são bem clientes, são pessoas assim, tipo, dentro da comunidade, porque pode não ser clientes, né? Você que está assistindo, você pode virar sei lá, um parceiro meu, a gente pode fazer algum negócio junto, a gente pode, sei lá, né, fazer um projeto junto. Então, não só é uma rede de contato mesmo, né? Uma rede é, pô, nesses meses que eu venho criando, já conheci tanta gente bacana, aqui nos comentários a gente vai conversando, isso é muito legal, né? Lá no Instagram também, apesar de ser uma rede muito dopaminérgica, assim, é um lugar que eu abro caixinha, converso com o pessoal, e tem sido bem legal essa parte. Acho que essa é a parte da rede social mesmo, né, que a gente acabou perdendo,
e que é mais importante, assim, de comunicar, de conversar com as pessoas, né? Porque, pô, quando a rede social foi criada, acho que era meio que essa a ideia, né? Na época lá de Orkut, né? Quem que é do Orkut, né? O pessoal mais novo nem vai saber, eu acho que o que é um Orkut, né? Mas lá a gente era o quê? Era comunidades e pessoal trocando ideia, cara, trocando ideia. O pessoal botava, lembro que o pessoal botava lá álbum de foto de 100 fotos, assim, descarregava todas as fotos da câmera lá de formatura, enfim. Então acho que essa era a ideia, a premissa da rede social, e isso evoluiu para, sei lá, dancinha e coisas supérfluas e nada a ver, e que tu fica ali horas e horas vendo vídeos nada a ver, assim. Então, eu acho que essa parte da rede social é muito ruim, né? Então, utilizar a rede social como uma aquisição de clientes, uma aquisição ou de uma construção de comunidade, vamos falar assim, que eu acho que é bacana essa ideia, é muito mais legal, muito melhor e um melhor uso, né? De alcançar mais pessoas, né? E assim, o que eu acho? Que você deve parar de consumir, então? Parar de abrir o Instagram, parar de abrir o YouTube? Olha, vou te ser sincero que o Instagram realmente eu não consumo nada. Eu não consumo no Instagram, eu só produzo. Eu só crio os posts, coloco lá e abro caixinha. E assim, isso é uma coisa que me incomoda, porque eu entro lá no Instagram e eu acabo vendo um post ou outro que acaba me segurando, né, lá. Mas eu venho tentado evitar ao máximo. Eu crio, assim, até depois eu vou falar sobre isso, de como você pode criar conteúdo. Eu vou falar como eu crio. Isso aqui acho que é importante. Não entra nesse tópico, mas eu anotei aqui para a gente falar lá no final desse vídeo, que é as estratégias que você pode fazer para fazer a criação de conteúdo. Galera, às vezes eu olho aqui para baixo, é porque eu tenho um espelho lá e eu vejo se eu estou enquadrado, tá? Então eu peguei essa mania de ficar olhando esse espelhinho aqui. Eu tenho que tirar ele depois que eu coloco vocês ali, mas eu vejo se está gravando, se não está gravando, que eu gravo tudo pelo meu celular aqui, bem simples. Então eu acabei pegando esse hábito ruim aqui. Em vez de olhar para a câmera, eu olho para essa bendito espelho ali. Só abrindo esse parênteses aqui para explicar, porque às vezes eu fico me policiando aqui para não olhar para baixo, eu acabo olhando. E voltando. Então, eu não acho que você precisa parar de usar, mas sim a olhar o que você vem consumindo, né? Então, eu hoje vou te falar que consumo mesmo, consumo de conteúdo é YouTube. Eu consumo no YouTube, que nem você está me assistindo, né? Eu também, assim, meu consumo é o YouTube. E eu me limito a poucas horas, na verdade não é nem todo dia que eu consumo, tá? Isso eu vou falar depois nas minhas estratégias de consumo, mas nem é todo dia que eu fico aqui assistindo vídeos, tá? E os vídeos que eu assisto são bem estratégicos do que eu quero aprender. Então eu utilizo ele como se fosse uma leitura, vai, tipo, querendo buscar conteúdo mesmo. Vídeos como esse que eu faço, buscando repertório de conteúdo. Então é essa a minha ideia, assim. Outro lugar que eu também consumo, que é mais escrito, que eu gosto, é no Substack, que eu também crio lá meus textos, e eu gosto lá é 100% texto, e eu gosto de ler. Então, um dos meus consumos diários são os livros, né? Eu sempre trago livros aqui para o vídeo e tal, então isso é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, assim. E se eu for consumir alguma coisa em texto, eu não consumo nada no Instagram, vou consumir no Substack. Então, mais ou menos isso, é YouTube e Substack. Eu tenho o LinkedIn, só que eu não consigo. É tanta coisa para fazer que o LinkedIn sempre fica de lado, sabe? Sempre tentei parar para usar e tal, mas eu não consigo colocar dentro da minha rotina atualmente. É uma baita ferramenta, eu acho que ela é bem bacana, e só que eu não estou conseguindo utilizar. É muita coisa para fazer, né? Então também é melhor utilizar algumas boas estratégias do que ficar, né, também tentar tirar pelo em ovo. Enfim, acho que era isso sobre essa questão de como essa parte desse tópico, acho que a gente pode fechar aqui. E aí agora o próximo tópico, eu quero entrar aqui com um livro, que eu sempre trago aqui, né? De novo esse livro, né? O Almanaque do Naval Ravikant, que são ali tweets, pensamentos que foram extraídos
né, do Twitter dele, lá, hoje o X, né, e de podcasts que ele fez. E aqui ele traz algumas ideias legais sobre a internet que eu acho que é legal eu trazer aqui para vocês, que se encaixa bem nesse contexto que a gente está conversando. E aí eu vou ler algumas frasezinhas aqui, depois a gente volta a falar aqui. Então, um dos tweets dele importantes é que ele fala o seguinte: a internet ampliou muito o espaço de crescimento potencial das carreiras. A maioria das pessoas ainda não percebeu isso. Isso aqui é algo que eu acho que é importante, por isso que você deve criar conteúdo, mesmo que você não quer abrir um negócio seu, você quer só, sei lá, ter uma carreira bem sucedida, provavelmente é a maioria das pessoas que estão aqui, né? Inclusive, galera, comente aqui. Eu tinha falado nesse vídeo, que é um vídeo para a gente trocar ideia. Deixa aqui embaixo qual é o ramo que você trabalha, ou quer trabalhar, ou que está estudando, se quer seguir numa carreira em uma empresa grande e tal, ou se quer seguir com o seu próprio negócio. Comenta aqui para a gente ter uma interação e também para eu trazer vídeos dentro do que eu sei para tentar ajudar vocês. Então ele fala isso aqui nesse tópico, que é interessante, que você pode utilizar a internet como ferramenta de crescimento, crescimento de carreira mesmo. Então, como eu falei, eu utilizo a internet aqui como o meu, para desenvolver minha marca pessoal, vamos chamar assim, né? Então, é meio que nesse pensamento, eu acho que todo mundo pode fazer isso, é claro, entende? Então tá aí para todo mundo, é super burocrático, você só tem que ligar uma câmera. Como eu falei, eu gravo no meu celular aqui. Então não existe uma limitação, né? Eu gravo, ligo aqui, depois eu desligo e já carrego direto no YouTube. Então eu acho que não tem nenhuma limitação, qualquer um pode fazer, né? Então essa é uma questão. A outra outros tweets aqui que ele postou, que eu acho que é interessante para a gente aqui, ó. Ele fala sobre alavancagem, depois ele vai... Isso aqui é uma lista de tweets, eu até quero fazer um vídeo sobre essa lista de tweets que eu acho bem legal. E ele fala muito sobre as alavancagens, né? Porque você tem que pensar na sua vida, pensando sempre visando em onde você pode ter uma alavanca, né? Quais são as coisas que vão te alavancar na sua vida, assim, né? E ele fala que a programação e a mídia... a programação e a mídia são alavancagens que não exigem permissão. São a alavancagem que está por trás dos novos ricos. Você pode criar software e mídia que façam o trabalho enquanto você dorme. Quando ele fala aqui que não exigem permissão, quer dizer que você não precisa, por exemplo, você não precisa estar formado e ter um diploma para começar a criar conteúdo de engenharia, por exemplo. Entende? Você pode ser qualquer um do mundo pode literalmente criar conteúdo do que faz, do que já fez, do que está fazendo. Então não existe limitação, não existe permissão, você simplesmente liga a câmera e grava. Então ele fala que existem esses dois caminhos hoje. Veja o que ele fala aqui, são uma alavancagem que está por trás dos novos ricos. Então, nos anos que se passaram, os ricos foram os caras que dominaram as indústrias, né, os primeiros a terem indústrias, depois os caras do ramo financeiro que alavancaram pra caramba e ganharam uma grana, e hoje é a programação, quem programa, ou a mídia. Mídia é isso, YouTube, Instagram, Substack, tudo isso é mídia. Então essas são as novas alavancagens, segundo a visão do Naval aqui, né? E é por isso que eu acredito que você deve criar conteúdo também, tá? E aí aqui tem outro ponto aqui também, ó. Aí tu vai me dizer, Alisson, eu não sei programar, então o que eu faço? Se você não sabe programar, escreva livros e poste em blogs, grave vídeos e podcasts, pronto. É isso, essa é a visão dele para o novo mercado, vamos dizer assim. E eu acredito nessa visão também. Eu acho que criando conteúdo você consegue mostrar autoridade e reputação muito mais fácil para as pessoas, tá? Porque é isso. E eu gosto desse tipo de conteúdo aqui, ó, de conversa, de falando as coisas que vem na minha cabeça. É um monólogo conversando aqui com vocês, né? Mas é um monólogo isso aqui, mas ao mesmo tempo eu tô aqui pedindo para vocês, conversando, a gente vai trocando ideia. Vocês mandam aqui no comentário, eu te respondo. Então, assim,
não tem como enganar. Eu não tenho como fazer isso aqui por muito tempo se eu não sei o que eu estou falando, entende? Não tem como. Então você pode fazer a mesma coisa, você vai falando e vai criando esse tipo de conteúdo, né? E aí entra nessa última parte aqui do vídeo que eu quero trazer para vocês, que é as estratégias que você pode utilizar. Para, primeiro, não ficar dependendo da rede social, dependente, né? Ser o cara que vai só ficar consumindo e virar a chave, ser o cara que vai agora criar conteúdo, o cara que vai estar atrás da câmera aqui e trazendo conteúdo para as pessoas. E eu acho que eu vou até pular aqui meus tópicos, né? O primeiro, o que criar. Eu vou falar sobre o que criar, o que eu acho que você deve criar, como você deve se posicionar. Então, primeiro, não é fazendo dancinha, não é fazendo... agora me fugiu o termo, mas não é fazendo... bobiça, né? Vamos falar, uma bobiça, né? Não é fazendo esse tipo de conteúdo que você vai se destacar. E vou falar um negócio, se você fizer, é muito rápido de crescer, mas você vai atrair pessoas ruins para o teu perfil, vai atrair pessoas ruins para os teus vídeos. E até uma coisa importante, você pode perceber, a maioria dos meus vídeos é acima de 20 minutos. Por que acima de 20 minutos? Porque o cara que consome um conteúdo de 20 minutos, ele não é o cara que consome a dancinha, ele não é o cara que consome a dancinha do TikTok, a dancinha do Instagram ou o Reels rápido. Ele é um cara que quer bater um papo de 20 minutos, que quer bater um papo de negócio, que quer bater um papo, sei lá, sobre marketing ou sobre projetos. É alguém que quer se desenvolver. Então, é proposital, tá? Eu faço vídeos longos, o máximo que eu puder, para realmente atrair pessoas interessantes, entendeu? Esse que é o meu objetivo, tá? Então, principalmente aqui no YouTube, né? Então, primeiro, o que tipo de conteúdo você deve criar? Né, conteúdo, algo que vai ajudar as pessoas de alguma forma, entende? Então eu tento, pelo menos tento fazer isso, né? Eu tento trazer alguma visão, tento trazer alguma ideia que eu tenho e depois eu tento te passar algum tipo de passo a passo, algum tipo de coisa que eu já fiz e deu certo, algum tipo de lista que você pode cumprir, né? O que eu estou falando aqui agora para você. O que criar? Eu estou te falando que o que você deve criar é algum tipo de conteúdo que agregue ao outro, né? Então, sei lá, você está... Vou dar um exemplo assim bem aleatório, mas você está estudando, não sabe o que criar. Estou estudando, sei lá, o cara está lá no cálculo 1 e cálculo 2. O que eu vou falar para a câmera? Vou dar aula de cálculo? Eu acho que não. Eu acho que tu pode trazer primeiro, tuas sensações, assim, não é sensações, tuas percepções de como estudar o cálculo, quais são tuas estratégias, como você está fazendo, entende? Então, acho que é mais ou menos nessa ideia, assim, de tentar trazer, você pode fazer isso, 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 separa tanto tempo do teu dia, e aí você vai conseguir, você estuda tal coisa, entende? Eu acho que é nessa linha, eu acho que é nessa ideia, né? Eu falei nessa questão de quem está estudando, porque eu acredito que tem bastante gente aqui que está ainda na faculdade e tal, que eu acho que é só para te mostrar como você pode criar de qualquer coisa conteúdo assim, né? E beleza, então acho que primeiro o que criar é isso, eu acho que é isso que você tem que fazer. O segundo tópico que eu anotei aqui, dentro das estratégias, é criar limitações, tanto para consumo quanto para criação. Então hoje, primeiro de consumo, né? Eu tenho uma limitação de consumo do YouTube. Então, por exemplo, meu YouTube ele é travado, agora eu nem lembro quanto tempo tá, mas é um tempo bem baixinho. Acho que é coisa de 20 minutos por dia no máximo. Eu deixo travado, realmente, para quando eu consumir mais que esse tempo, ele trave e diz, olha, você utilizou o tempo que você tinha especificado aqui. Então essas limitações me ajudam a me policiar. Mas eu tendo, a YouTube mesmo, eu vou te falar que durante uma semana provavelmente eu consumo algo em torno de 30, 45 minutos no máximo, eu acredito, sabe? Eu acabo gastando esse tempo de consumo e vou te falar que tem semanas que eu nem acabo nem consumindo nada, assim. Acabo consumindo muito mais, ou usando esse tempo para ou ver um curso, um vídeo de curso que eu tô estudando, alguma coisa nesse sentido. Eu gosto de aproveitar mais o meu tempo nisso hoje do que
consumir diretamente no YouTube, mas às vezes eu acabo ainda consumindo, sabe? Tem alguns perfis ali que eu assisto sempre, que são perfis mais de conteúdão, assim, bom. Então eu penso nisso. Instagram é zero conteúdo. Acabo entrando, quando eu vou lá postar, isso que eu falei já no começo do vídeo, né? Quando eu vou lá postar algum vídeo, eu acabo me perdendo, às vezes olhando um post que me chamou atenção, e aí eu me policio e saio de lá o quanto antes, assim, tipo, nessa ideia. Porque a ideia é não consumir nada de Instagram. E o Substack, acabo lendo, sei lá, um artigo por semana também, nada mais do que isso. Provavelmente, tem semanas também que eu acabo nem... Alguma coisa eu recebo por e-mail também, daí por e-mail eu acabo lendo, assim. E geralmente conteúdo de fora, geralmente conteúdo em inglês, para, né, para ter uma visão um pouco diferente ali. Então acho que é isso, sobre consumo, é limitar o teu consumo, acho que é o mais importante. E limitar também a tua parte de criação, né? Eu tenho limitações de criação, porque senão a gente acaba se perdendo. Eu, pelo menos, eu gosto de ficar criando, eu gosto de escrever, eu gosto de criar post. Então, se tu não se limitar, tu acaba gastando um dia todo em cima disso aí. Então, eu acho que é interessante também ter, não é limitações, mas é ter um planejamento para criação de conteúdo. Então, por exemplo, um vídeo meu, ele dura em mais ou menos 20 minutos. Eu gasto uns 10 minutos para criar os tópicos e eu tenho um total de 30 minutos de vídeo. Então, eu faço 2 vídeos por semana, 2, 3, quando eu tô bem inspirado. Então, mais ou menos nessa ideia, de 2 a 3 vídeos por semana. Então, eu tenho ali de 1 hora e meia de criação de vídeo pro YouTube. Para Instagram, eu coloquei 1 hora por semana para criar 2 posts, 2, 3 posts. Eu estava criando 5 por semana. Aí é demais, assim, tipo, me deixou muito ansioso, não dá. Então, os 2 por semana é tranquilo. Mas, inclusive, se você quiser ver meus posts, como são meus posts de conteúdo do Instagram, é só aqui me seguir, acho que tem o link aqui embaixo na descrição. Só para você entender como que eu faço meus posts, né? Geralmente são carrosséis e também seguidos de bastante conteúdo ou de listas. Essa semana passada eu coloquei uma lista dos meus top 5 livros, esse tipo de coisa. Sempre estou trazendo esse tipo de conteúdo ali pro Instagram. E aí, eu ainda estou descobrindo como ficar no Instagram no sentido de responder o pessoal da caixinha sem prejudicar o meu dia ali, sabe? Então, eu estava abrindo também 2, 3 caixinhas por semana, vou abrir só uma por semana. Então, se você tem alguma pergunta, alguma coisa, vai lá no meu Instagram, me segue, que uma vez por semana, pelo menos, eu vou abrir caixinha para trocar ideia com o pessoal e responder qualquer dúvida que você tiver. E aí eu tento ali, não é sempre que eu consigo, eu acabo colocando pelo menos um story, nunca sei falar esse nome, assim, do dia a dia, então, sei lá, que eu acho que é importante você mostrar, né, que você é uma pessoa real, o Instagram é meio que isso, né, em resumo, o Instagram é tua vitrine, tá, e YouTube é aquilo, tu traz o cara para dentro da tua loja, tu leva ele lá atrás do teu escritório, tu troca uma ideia legal com ele, meio que é essa a minha visão em rede social. Instagram é uma vitrine, rápido e fácil de crescer, dá para ganhar muito seguidor rápido. Para o nosso nicho de engenharia, tu não precisa de muito seguidor para dar certo o teu negócio. Hoje o Instagram, importante falar isso. Hoje o Instagram, eu poderia parar de criar conteúdo lá, que eu ainda teria meus clientes, eu não dependo do Instagram, mas eu tenho uma percepção que assim que eu comecei a criar o conteúdo, o cliente vem mais pronto. Meio que é nessa ideia. O cliente que vem me contratar, ele nem sempre vem pelo Instagram, tá? Ele só te segue e fica quietinho lá. Ele fica quietinho, ele fica vendo teus posts, daqui a pouco ele curte, daqui a pouco ele talvez interage, mas ele fica lá quietinho, cara. Esse é o teu cliente. E aí ele vai, clica no teu link e fala contigo pelo WhatsApp. Ele não vem diretamente no Instagram. Eu tenho percebido isso, pelo menos para os meus clientes é assim. Então, como lá eu crio mais um conteúdo de engenharia, de dia a dia de obra, de dicas de projeto, de obra mesmo, assim, né? Me parece que o cliente vem mais vem mais pronto, sabe? E aí quando eu mando um orçamento, tendo a parecer que o cara já está mais pronto, ele aceita mais também, tipo, o orçamento, assim. Me parece, tá?
Isso é uma impressão minha. É questão de testar, né? Mas eu realmente acredito que não precisaria ter o Instagram, mas eu acho que ele é um elemento importante hoje no meu negócio. Vou testar essa questão, essa rotina, continuar testando essa rotina de só consumo, e daqui a pouco, se eu vejo que não dá certo, eu paro, e se eu ficar muito dependente desse negócio, eu paro e fico só com o YouTube e acabou, né? Mas é isso, galera. No vídeo de hoje eu queria trazer essas reflexões. Hoje foi um vídeo mais de divagação aqui, né? Fui trazendo umas ideias. Me falem aqui se vocês gostaram, se não gostaram, se faz sentido eu trazer esse tipo de vídeo. E até a próxima.